Nós daremos sequência neste momento à nossa série sobre pessoas desaparecidas. Ontem nós tratamos aqui do número de pessoas e também do perfil dessas pessoas. Em média, 40 mil pessoas desaparecem no país durante um ano. 15% também, né, uma média, são localizadas ou voltam para casa. A maioria vai embora, sai de casa por conflitos com a própria família. Outros, acreditam os familiares, são levados, roubados e nem sempre voltam, raptados. Nós discutimos aqui o impacto do drama entre os familiares com a psicóloga Sandra Rodrigues e conhecemos também o trabalho psicossocial desenvolvido pela Fundação da Criança de São Bernardo do Campo com familiares de pessoas desaparecidas. Hoje nós vamos discutir como esses casos são investigados. Por quanto tempo? Há uma resposta do Estado a essas pessoas? Nós temos aqui no nosso estúdio o delegado Arlindo José Negrão Vaz, que é delegado titular da Delegacia de Pessoas Desaparecidas do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, a quem eu já agradeço a presença. Boa noite, delegado. Boa noite, Cristina. E nós temos também aqui no estúdio o juiz Paulo Fadigas, juiz da Vara da Infância e Juventude da Penha. Muito boa noite, doutor Paulo. Muito boa noite, Cristina. Eu fui até a casa de dona Zeni Souza do Carmo e gravei com ela uma entrevista longa e bastante emocionante. Eu peguei umas fotos da Stephanie, coloquei o telefone daqui de casa e fui distribuindo. E nós começamos a procurar ela de porta em porta, entramos, os carros dos vizinhos vieram, enchia os carros, punha álcool, gasolina e a gente ia procurar. Tudo quanto é lugar, hospital, fomos necrotério, fomos delegacia de novo. Aí começamos a divulgar na imprensa, como na segunda-feira eu pedi para a professora lá na escola, fiz um monte de faixa. Foi um monte de rede de televisão gravar. E aí começou a aparecer o rostinho da minha filha na televisão. E eu achei que com isso, né, eu ia achar minha filha. Mas o tempo foi passando, foi passando, foi passando. E a gente continuou procurando. E eu lembro que um dia eu estava lá perto do Hospital Geral procurando minha filha. E eu falei para a senhora já viu essa criança por um acaso por aqui em algum lugar? A mulher falou para mim, olha, acabou de dar na televisão que essa menina foi encontrada morta sem os órgãos. Eu liguei aqui em casa e o meu filho fala, mãe, vem embora, mãe. Meu filho ficou, porque sempre ficava um para atender telefone. Porque como a gente saiu divulgando por conta da gente errado, porque a gente divulgou o telefone de casa e as pessoas começaram a brincar. Um falava que a minha filha estava morta no cemitério, no buraco vazio. Então, a gente sofreu muito. A gente sofreu muito. A dona Zeni não tem notícia da filha desde 2002. Ela saiu para brincar na casa da vizinha, da coleguinha da vizinha. Tinha 6 anos quando saiu para brincar e Stephanie não voltou mais. Desde então a dona Zeni procura pela menina, uma procura intensa, sofrida, marcada pela crueldade, como nós mostramos aqui, o recebimento de muitas informações falsas para essas famílias que ficam procurando enlouquecidamente essas pessoas. Dona Zeni, hoje, passados quase 9 anos, ela não sabe mais se a investigação da polícia continua ou se parou. A polícia encerra o caso? A polícia encerrou o caso em algum momento? Ou ainda hoje a polícia trabalha no caso? Ou... Eu acredito que a polícia não trabalha mais no caso. Eu acredito que é assim. Todas as pistas que teve, eu comuniquei. E as que eles tiveram, eles não me comunicaram todas. Inclusive, eu te falei, essa é de 2002.
Teve uma senhora na Praça da Árvore que ligou, que a minha filha estava pedindo esmola com uma mulher. Eles proibiram eu de ir, de eu chegar na frente, que talvez eu nunca mais visse a minha filha, que iam desaparecer com a minha filha. Mas meu medo era eles não irem. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir um outro depoimento, mas eu já gostaria, doutor Arlindo José Negrão, com base no depoimento da dona Zeni Souza do Carmo, de esclarecer algumas questões. Primeiramente, como é que é feita essa investigação e a partir de qual momento? Porque tem aquela discussão, espera-se 24 horas para a comunicação ou pode-se fazer a comunicação, parece estar previsto em lei que essa comunicação pode ser feita antes dessas 24 horas. Qual é o procedimento? Bom, Cristina, essa comunicação pode ser feita assim que notou-se que a pessoa desapareceu. Inclusive, por força de lei do Estado de São Paulo, quando se envolve crianças ou mesmo maiores com debilidade mental, deve ser feita a ocorrência na hora, comunicado os órgãos competentes, né? E já tem que ser feito pelo menos uma pequena investigação, o início de alguma investigação. Porque criança é a parte mais sensível, né, de uma sociedade. Então, por isso que a lei a protege. Mas, doutor, é feita essa investigação rapidamente, logo depois da comunicação? Eu pergunto isso ao senhor porque, fazendo algumas pesquisas, a gente vê alguns relatos, inclusive fora aqui, que uma investigação, também neste caso, né, para a localização de pessoas desaparecidas, as 72 primeiras horas seriam cruciais. Há pessoal para fazer esse tipo de trabalho tão imediato? Por exemplo, Cristina, quando você faz a ocorrência no distrito, o distrito pode realmente pegar os investigadores de plantão e fazer uma diligência. Não digo, mas pelo menos começar, fazer a diligência. E no local, onde foi que aconteceu? E nos hospitais? Normalmente, o caso, por exemplo, da Stephanie, aconteceu em 2002, né? A dona Zeni teve esse ano comigo lá. Trouxe uma nova dica para nós, né? Nós já chamamos as testemunhas da época, tá? E já temos mais um elemento, tá? Inclusive o inquérito que já estava arquivado no fórum, eu já estou pedindo novamente para que ele seja reaberto. Para que volte para mim. Quer dizer, a investigação tinha cessado de alguma forma. Quanto tempo demora uma investigação e por que ela disse que não sabia, né, se a polícia ainda estava no caso? Há uma comunicação oficial para os familiares de, olha, nós não temos mais indícios, nós não temos mais por onde caminhar e nós vamos parar com a investigação, ou isso não acontece, doutor? A gente conversa com a família nesse sentido. Olha, não temos mais de onde puxar, né? Então a gente fica no aguardo, porque não é só o caso da Stephanie, ou da Pietra, ou da Camila, são vários. Então não é que a gente esquece, a gente deixa um pouco suspenso, até fatos novos que a gente consiga, né, puxar novamente a investigação. Mas não quer dizer que se congelou, se esqueceu. Não, estão todos ali. Assim que a gente tem os fatos novos, para começar novamente a investigação, o encontro de um corpo, né? Por exemplo, a minha delegacia é pessoas desaparecidas e identificação de cadáveres. Então, rotineiramente, a gente sempre pede uma pesquisa de cadáver de todas as pessoas, cadáveres desconhecidos, para ver se encaixam naqueles meus desaparecidos. Por isso que eu peço, quando a família vai fazer uma ocorrência de desaparecimento, o máximo de dados possíveis de características, tatuagens, cicatrizes, dentes, né? Para que, se eu achar um corpo, eu consigo associá-lo. Eu consegui achar vários corpos em função de tatuagens, ou de um mago azul, ou na batata na perna, de uma meia-lua, por exemplo. Então, isso nos ajuda muito.
dá para se saber de resposta a esses casos? Quantos casos são desvendados? Esse número é maior do que daqueles que não são desvendados? Quer dizer, quantas dessas pessoas são localizadas? Existe uma média, doutor? Não sei se o senhor compactua com ela, porque é uma média esboçada por organizações que atuam com esse tema, com familiares que têm pessoas desaparecidas, de em média 40 mil pessoas desaparecidas no país. Dá para a gente falar de casos resolvidos? Qual é o percentual? Ou de pessoas identificadas e localizadas? Cristina, quando eu tenho a estatística do Estado de São Paulo, por exemplo, até hoje, parcialmente, são 13.900 casos, pessoas desaparecidas. E encontradas, 10.700. Então, faz mais ou menos um percentual de 77%. Agora, eu não posso dizer que eu não posso ser leviano de falar que esses 10 mil pessoas encontradas são fruto desses 13 mil. Pode ser, às vezes, até de algum outro do ano passado. Entendi. Bom, nós temos aqui também conosco, nós vamos voltar a conversar com o delegado Arlindo José Negrão, mas nós temos também aqui no nosso estúdio o juiz da Vara da Infância e Juventude da Penha, doutor Paulo Fadigas, que a gente já cumprimentou. Mais uma vez eu agradeço a presença do doutor Paulo aqui no nosso estúdio. Doutor Paulo, tomando por base, os números eles são muito, eles não dizem nada quando a gente trata de pessoas, de dor, de sofrimento. Entretanto, as estatísticas servem para balizar algumas das discussões. 13.900 casos, nessa comparação 10.900, 10.700. O que eu pergunto satisfatório nunca será, né? Porque vai ter sempre a mãe que vai estar chorando, o irmão que vai estar esperando, mas de qualquer forma, a gente pode dizer que as nossas autoridades respondem a esses familiares? As autoridades respondem de acordo com a demanda, né? Você tem demandas estranhas, nem todas são essas da mãe procurando a criança verdadeiramente. Eu lembro um caso há uns 12, 13 anos, eu já era juiz da infância, né? Em que a assistente social do fórum ligou, doutor Paulo, acharam a mãe do fulano de tal, do menino, eu lembro bem o nome dele. Aí esperei, era um feriadão, saiu no Fantástico, aguardei, e a mãe não deu retorno durante uma semana. Eu estava lá no abrigo, a mãe estava entregando outra criança. Então, uma parte das crianças desaparecidas já são abandonadas. Então, os números nunca vão refletir exatamente o que está acontecendo. Abandonadas e às vezes por questões sociais, né? Que a pessoa não tem como cuidar, e aí acaba entregando, né, doutor? De todas as formas. Eu estou tirando aquele período puerperal, né, pós-parto. Estou dizendo, em várias situações, e há muitas crianças, isso eu já atendi, que elas foram vítimas de violência sexual. Então, as meninas fogem. As mães não estão sabendo da violência perpetrada pelo padrasto, elas comunicam à autoridade policial, mas a última coisa que a menina quer é ser encontrada. Porque a palavra dela vai ser posta em dúvida, ela vai voltar a morar com o violentador, e isso daí não é agradável. Eu já tive um caso de um menino. O menino descrevia os atos obscenos, o estupro, agora a gente chama de estupro, né? A forma que ele era estuprado em casa. E, então eu ficava num dilema. Eu tive que procurar a mãe para processar a mãe. É estranho, achamos. É o caminho inverso, né? E ela foi encontrada, realmente praticava esses atos libidinosos. E ela perdeu o poder familiar, né? Antigo pátrio poder. Aliás, a maioria dos casos, como a gente disse aqui no início, são pessoas que saem de casa, né? Por conflitos com a própria família, essas pessoas acabam indo para a rua, né? Como esse caso que o senhor acabou de mencionar. E a maioria, meninas. Elas é que abandonam com mais frequência o lar. Doutor, o senhor cuidou do caso de um... Cuido. Ainda? Cuido. Porque eu ia perguntar, um menino do Haiti, Sim. que foi achado em 2009. Na estação Itaquera, 2009, dezembro. No metrô, estrangeiro, sozinho, localizado. E houve, de fato, o senhor continua com o caso.
Mas está definido que aquilo fez parte de uma rede de tráfico? Sim, não, isso está... Eu gostaria então que o senhor contasse aqui para o nosso ouvinte, para relembrar para ele esse caso, aqueles que não conhecem o caso do menino haitiano. Até interessante. O caso, eu encontrei um menino no abrigo, né? Até alguém falou, não, ele é do Haiti, fala inglês e é da África. Falei, calma aí, não é nenhum nem outro. Né? Não tinha ocorrido o terremoto. E conversando, tentando estabelecer, nós estabelecemos na hora que ele era um menino perdido, criança desaparecida, e era em contato. Logo, imediatamente eu tirei férias, era bem no mês de janeiro. Tirei férias e quando eu voltei já tinha ocorrido terremoto. Eu falei, perdemos a chance de se comunicar. Logo em seguida, um dos traficantes se utilizou do mecanismo de localizar a criança, dizendo que era o tio. Olha, eu perdi um sobrinho. Se apresentou como tio. Como tio. Confrontado, já não era tio, começou a falar, a mentira tem perna curta, e começou a falar uma coisa, falar outra, falar não sei o quê, e ele falou, não, eu sou conhecido da mãe. E é ousado também, né? Ousadíssimo. Demais, assim, demais. O documento falso, né? Tanto que a hora que ele chegou, eu olhei o documento e falei, não batia o passaporte com ele, né? Mas é um sujeito muito inteligente, as quadrilhas, elas são de prostituição, né? E de tráfico de pessoas para fins de trabalho. Um ou outro. Agora, o menino, ele foi largado no metrô. Por quê? Não sei. Perderam o menino? Não perderam. Ele foi largado propositalmente. Crime de abandono. Ele foi abandonado. E o menino não soube dizer o que aconteceu, doutor? Ele disse que ia acontecer alguma coisa e ele ia ser abandonado. Agora, como é que esse menino passou pelo Brasil? Qual que era a rota dessa gente? Para onde que eles queriam levar essa criança? Aí há outro mistério. O primeiro mistério já disse por que largaram ele, né? O segundo mistério, por que ele foi parar em São Paulo? Se a rota dele era para Guiana, o que ele estava fazendo em São Paulo? A rota do tráfico para Guiana é através de Tabatinga, tá? Em Amazonas, e de lá vai para o Amapá, e do Amapá atravessa uma balsa, tá? Temos fotos dos traficantes levando as meninas de programa. Isso é uma rota, vamos dizer, comum, infelizmente. E o menino deveria seguir essa rota, só que ele estava aqui para pegar o avião para São Paulo. Ele deve ter entrado pela fronteira seca do Paraguai ou Argentina, São Paulo, naquela tríplice fronteira, mas foi fronteira seca. Tanto que quando saiu a notícia de que os aeroportos não são bem vigiados, não é bem assim. Os aeroportos são, as rodoviárias não. Né? Mas eu quero falar sobre esse assunto também um pouco mais com o senhor, também com o delegado. Daqui a pouquinho a gente precisa fazer um intervalo, mas antes eu gostaria de saber a situação do menino. Ele está no Brasil, ele já voltou, já está com a família? Não está com a família. Nós fazemos videoconferências com a mãe e estive ontem com a ministra Maria do Rosário conversando esse assunto, porque a França não ainda concedeu visto para o menino de entrada. Ainda tem esse drama aí. Tem, porque ele não é brasileiro, ele não é francês, e como é que vai entrar na Guiana? E a mãe está em situação ilegal? Não. Ela, ilegal, agora não está, mas não está, ainda não tem não tem o visto de permanência. Né? E a França falaram o quê? A gente já sabe? Eles estão exigindo um passaporte haitiano. O fato é, são 2 anos já que esse menino está longe. 1 ano e 8 meses, exatamente. E ele vive onde? Ele vive num abrigo em São Paulo. Num abrigo. Daqui a pouquinho nós vamos voltar para tratar também ainda deste assunto. E agora, a pergunta é, né? Tem tráfico internacional aqui? Por onde que eles entram? Por onde que eles saem? Né? E mais, vamos voltar ao depoimento da mãe que diz que a polícia às vezes diz, eu não vou te passar informação porque você atrapalha a investigação. Então, qual é o comportamento que essas famílias devem ter? De que forma deve ser essa relação com a polícia, que no final das contas é quem efetivamente tem que oficialmente dar respostas a este drama. Nós vamos agora ao intervalo, voltamos daqui a pouco.
CBN Noite Total. CBN Express. Informação via e-mail com a marca de qualidade da rádio CBN. De segunda a sexta-feira, receba gratuitamente um resumo das notícias mais importantes do dia e o link para o áudio dos boletins dos comentaristas da CBN. Acesse www.cbn.com.br e assine o CBN Express. Trânsito. O motorista ainda enfrenta retenções na Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, no trecho entre o Caju e o acesso para a linha vermelha. Na pista lateral, sentido centro, problemas também no acesso para a linha amarela, onde o trânsito ainda é lento para quem segue para a Barra da Tijuca. Segundo a concessionária que administra a linha amarela, a lentidão que começa no acesso pela linha vermelha se estende até a Praça do Pedágio. A pista sentido centro também apresenta lentidão a partir de Del Castilho até a saída para a Avenida Brasil. Há reflexos na linha vermelha. Segundo a Prefeitura, há retenções nos dois sentidos no trecho entre a Infraero até o acesso para a linha amarela. A autoestrada Lagoa Barra também ainda não é um bom caminho. O trânsito apresenta ainda intensidade com lentidão no trecho de São Conrado para quem segue em direção à Barra da Tijuca. Andréa Ferreira para a CBN. Se conhecimento fosse medido em decibéis, que volume você gostaria de alcançar? O de um mosquito? De um sapo? Ou de um elefante? Conhecimento não tem medida. Assista aos programas da faixa DNA Futura, de segunda a sexta às 21 horas. Futura, o canal que liga você. O Sebrae liga você no futuro. CBN Noite Total. No horário de Brasília, 10 da noite. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. É melhor ter. Terça-feira, 30 de agosto de 2011. A Câmara dos Deputados rejeitou o pedido de cassação do mandato de Jaqueline Roriz, do PMN. Na votação secreta, 265 parlamentares votaram contra a perda do mandato e 166 a favor. Houve 20 abstenções. A deputada foi filmada recebendo um pacote de dinheiro de Durval Barbosa, delator do Mensalão do DEM de Brasília. Prevaleceu o argumento da defesa de que o episódio aconteceu em 2006, antes de Jaqueline Roriz ser eleita deputada federal. Um helicóptero está desaparecido desde a manhã desta terça-feira em São Paulo. A aeronave saiu do aeroporto Campo dos Amarais, na região de Campinas, às 8 da manhã e deveria ter chegado ao Guarujá, no litoral, às 11 da manhã. A Força Aérea Brasileira fez buscas até o início da noite e deve retomar os trabalhos amanhã cedo. Ainda não se sabe quantas pessoas estavam a bordo do helicóptero modelo Robinson 44, que tem capacidade para 4 pessoas. O governador do Rio, Sérgio Cabral, decidiu nomear o interventor para o sistema de bondes do bairro Carioca de Santa Teresa, 3 dias após o acidente que deixou 5 mortos e 57 feridos. O escolhido foi o presidente do Departamento de Transportes Rodoviários, Rogério Onofre. A gestão dele é marcada pela repressão ao transporte clandestino no estado. A petroleira americana ExxonMobil e a gigante russa do setor, Rosneft, fecharam um acordo de associação estratégica. O negócio vai permitir que a Exxon trabalhe na plataforma russa no Ártico e que a Rosneft participe de projetos no Texas e no Golfo do México. O primeiro-ministro russo, Vladimir Putin, afirmou que os investimentos podem alcançar 500 bilhões de dólares. No horário de Brasília, 10h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Noite Total. Apresentação: Cristina Coggi.
E nós voltamos aqui no estúdio com a presença hoje do delegado Arlindo José Negrão Vaz, que é delegado titular do DHPP, Delegacia de Pessoas Desaparecidas do DHPP, que é o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, e também aqui no estúdio o juiz Paulo Fadigas, que é juiz da Vara da Infância e Juventude da Penha. Os ouvintes começam a participar. Eu vou registrar apenas algumas participações de ouvintes, porque nosso tempo também é curto, mas o ouvinte Cleiton, ele diz assim: Cristina, boa noite, eu sou uma experiência de sair de casa aos meus 18 anos por conta de uma briga com minha madrasta. Já se passaram 7 anos, nunca mais voltei. Mas hoje ela já sabe do meu paradeiro. Temos outras participações aqui também, mas eu queria conversar agora com o delegado Arlindo José Negrão Vaz. Delegado, nesse caso, a Polícia Civil pode fazer, no caso que foi mencionado agora há pouco pelo doutor Paulo Fadigas, quer dizer, se sabe que tem uma pessoa que largou uma criança estrangeira em São Paulo. Nesse caso, a Polícia Civil pode atuar ou é de competência da Polícia Federal, da esfera federal? E mais, nem do ponto de vista, pera lá, tem pessoas, né, se elas entraram no Brasil, elas podem estar saindo com nossas crianças também. A Polícia Civil atua nesses casos? A Polícia Civil tem uma delegacia própria no próprio DHPP, na primeira delegacia, que é do tráfico interno de pessoas. Né? Quando se fala tráfico externo de pessoas, é realmente a competência da Polícia Federal. Então não dá para atuar. A gente pode até começar as investigações, só que temos que passar para a Justiça Federal e para a Polícia Federal posteriormente. Porque, a priori, essa criança estava de passagem pelo Brasil e é uma criança do Haiti. Mas existe algum indício, juiz Paulo Fadigas, de que essas pessoas estariam também tirando do Brasil crianças brasileiras e levando para outros países, quer dizer, nesse tráfico internacional? Criança brasileira não, mas havia outras crianças e elas nunca foram parar em lugar algum. Nunca foram para a França, nunca foram para a Guiana. Mas são crianças haitianas. Nesse caso, tem que se esperar mesmo a atuação, a investigação está restrita à Polícia Federal. Sem dúvida. E no caso, quando passa mais de um país, a Interpol. E só lembrando, isso aí é uma curiosidade, o Brasil mantém adidos policiais nos consulados, nos consulados e embaixadas na América Latina inteira. Então, há um delegado da Polícia Federal, por exemplo, na Bolívia, na Argentina, funcionário público federal, que pode auxiliar a investigação e fazer esse contato. O drama dessa criança do Haiti comove, mas a gente pensa, além dessas crianças haitianas, começa a trabalhar com essa possibilidade. Se ele está aqui no Brasil e a tentativa era levá-lo para as Guianas, né? Por que é que essas pessoas também não poderiam estar tentando tirar as nossas crianças aqui? Como é que são os nossos aeroportos, a fiscalização dos nossos aeroportos? Como é que isso se dá? É fácil tirar uma criança brasileira do país? Não, não é fácil. Isso aí não temos nenhuma queixa. Ao contrário, as queixas são de que a restrição é grande, inclusive por parte das operadoras aéreas, né? O problema é no transporte rodoviário. Aí o rodoviário, o fluvial, esse sim não tem controle. Até só lembrando que a lei da busca imediata, que extinguiu o prazo de 24 horas, a lei 11.259 de 2005, ela fala que tem que comunicar imediatamente todas rodoviárias, aeroportos. Mas rodoviária não é experiência de qualquer ouvinte. Você pega a criança, leva sem o pai e sem a mãe, você leva para onde você quiser, né? Pois é, e aí é um gargalo, a gente imagina que é um gargalo. Nesse caso, em se tratando de rodoviária, doutor Arlindo, nós não estamos falando aí de uma competência da Polícia Estadual, portanto da Polícia Civil? Com relação a esse controle nas rodoviárias? Existe até a delegacia metropolitana, né? Que cuida também dessa parte com relação a metrôs e estações rodoviárias.
Cuida, mas de que forma? Se tiver uma comunicação. Não, é comunicação de crime. Tudo que houver crime nesses setores, né? Essa delegacia especializada que age. Sim, mas aí se uma pessoa aparecer numa rodoviária com uma criança, embarca. Não tem como controlar isso. Embarca. E aí, portanto, é de se imaginar que tem várias, não uma porta só, mas várias portas abertas para essa possibilidade de se levar crianças brasileiras para outros países. Cristina, quando a gente fala em aeroportos, antes da passagem, né, para a entrada, com relação à imigração, tem um policial, ou então algum serviço da Polícia Federal, onde a pessoa fica olhando os passaportes. Na rodoviária não tem ninguém. Você chega com a sua passagem, seu bilhetinho e entra. Quer dizer, não tem um policial militar, não tem um policial civil, não tem um guarda, um GCM. Quer dizer, não tem nem uma segurança privada, vamos dizer assim, se eles tivessem a rodoviária nesse sentido, contratar. Não tem nada, realmente. Comprou passagem, embarca. No transporte interestadual, ainda você preenche alguma coisa, exige, porque a obrigação é da transportadora e não da polícia manter um controle. Como ela vende indiscriminadamente, né, acontece isso. Antigamente, havia até juizado de menores nas estações rodoviárias, eu lembro bem disso. Atualmente não existe mais. Havia um comissário, né, comissário de menores, que já foi extinta desde 92, e não tem, apesar da lei exigir autorização para crianças, adolescentes, não. Só deixa eu ressaltar. Pelo Estatuto da Criança e Adolescente, se você tem 12 anos, você não precisa de autorização para viajar sozinho dentro do Brasil. Só quando é criança. Quando é criança até 12 anos, você precisa de autorização dos pais para viajar, ou com os pais lá, ou uma autorização por escrito. Bom, quando eu conversei com a dona Zeni, esse caso da filha dela de 2002, ela tentou e conseguiu levar o caso para a imprensa, e aí, vendo uma reportagem sobre como uma pessoa que morava perto dela, lembrou que tinha uma mulher andando no bairro e que essa mulher chamou a atenção dele porque era uma mulher bonita, né? E aí, quando ele viu a reportagem, ele lembrou que ele viu a mesma mulher de mãos dadas com a filha da dona Zeni. Procurou a polícia, procurou a dona Zeni, que falou, vamos para a polícia, foi lá na polícia, ele contou a história. Algumas suspeitas foram detidas, mas ele não conseguiu fazer o reconhecimento de nenhuma delas. E ele conta, inclusive, que essa moça estava andando com a filha da dona Zeni, que ela, inclusive, estava comendo alguma coisa, depois elas foram vistas num carro. E, obviamente, que são hipóteses aqui que a gente trata e que representa sempre uma dor para quem procura. Mas o fato é, se leva essa menina para a rodoviária, embarca. Pelo que a gente está falando aqui. Embarca. Sim. Que idade tinha a menina? 6 anos. Pela lei, ela não poderia embarcar. Mas na prática, principalmente transporte dentro do mesmo estado, não tem esse controle. Doutor Arlindo, 2 questões aqui também que foi mencionada pela dona Zeni. E eu queria saber qual é o comportamento que essas famílias ou essas pessoas têm que ter. O fato delas se envolverem na investigação pode, de alguma forma, atrapalhar? Pode, de alguma forma, fazer com que as supostas pessoas que levaram essas crianças, ou até mesmo já adolescentes, elas se sintam, enfim, que elas ajam mais rápido e se distanciem ainda mais? Por que essa orientação, no caso da dona Zeneide, ela tinha algumas informações, ela comunicava, e em alguns momentos a polícia começou a pedir, não contem tudo para a mãe, porque a mãe está desesperada e está indo atrás, e aí dizer para ela, não pode, porque senão se acaba atrapalhando a investigação. Qual é o comportamento que tem que ter a família numa situação dessa? E como é que a polícia trabalha com as informações que são passadas pela família? Cristina, eu sempre falo que o
começo das investigações, até o meio, eu faço em conjunto com a família. Por que isso? Quando desaparece uma criança, um adolescente, um adulto, eu preciso saber qual a rotina dessa pessoa. Quem vai me dar é a família. Ele usava a internet? Usava redes sociais? Eu preciso saber. Quem vai me passar esses dados, até para agilizar, é a família. Ele bebia? Não bebia? É usuário de drogas? A conta bancária, depois que a pessoa sumiu, foi mexida? Não foi mexida? Com relação ao telefone, cadastro telefônico, é mais fácil levantar a própria família do que eu pedir autorização para quebra de sigilo pelo Poder Judiciário, Ministério Público, até encaminhar para a operadora. Então, às vezes a família, teve uma vez um programa, falou assim, eu faço tudo para a polícia. Não, você está colaborando com a polícia, estamos fazendo juntos. Você está agilizando para mim poder agilizar as investigações. Eu sempre comento que eu faço junto com a família. Só que algumas coisas, algumas investigações, eu não posso contar. Que às vezes, realmente, às vezes no afã, às vezes ela vai na imprensa e fala. Ou espalha, às vezes, no bairro. Mas tudo que eu puder fazer junto com a família, para me ajudar, porque na verdade eles estão me ajudando, eu conto com a família. Vamos ouvir a Iraci Mendes de Souza. A Iraci, o filho dela desapareceu no dia 6 de março de 2003. O Ivan Rodrigo de Souza tinha 15 anos, saiu para passear com um amigo e os dois nunca voltaram. A dona Iraci conversou com a repórter Joyce Ribeiro. Vamos ouvir? Ele saiu de casa à noite para ir dar um rolê, como eles falam, né? Ele falou que ia numa danceteria. Ele e um colega dele, que morava na rua de cima. Aí saiu para voltar daqui a pouco. Que ele ainda disse, mãe, eu tô saindo, daqui a pouco eu ligo para a senhora não ficar preocupada. Porque ele sempre ligava, quando ele saía assim, ele sempre ligava, falando, dando satisfação, que já estava de volta, já estaria voltando, ou que ainda estava aqui, ia demorar mais um pouco. Mas nesse dia ele falou que ligaria para mim não ficar preocupada e no fim nem ligou e nem voltou, até hoje. O amigo não voltou também, o amigo sumiu também. E a dona Iraci, doutor, fala que procura o filho sozinha. Sozinha, busca sozinha, minha e das mães, sozinha, a polícia não procura. A polícia, se a gente encontrar e falar com eles, eles vão atrás, vão lá. Se a gente encontra uma notícia e fala para eles, aí eles vão ver se é ou se não é, né? Mas é só. Que era o que o senhor estava comentando anteriormente, né? Quer dizer, essa troca de informações, às vezes ela é sentida como se as famílias que estivessem trabalhando na procura o tempo todo. Mas a pergunta para o senhor existe a possibilidade de um caso como esse, quer dizer, um caso o filho e o amigo sumiram, e elas que não há investigação da polícia. Existe a possibilidade do caso não ser investigado? Por qual razão não seria? Virginia, acho difícil. Sinceramente, fico até preocupado com isso. Entendeu? Todos os casos comunicados têm uma investigação? Todos têm uma investigação. Tanto da delegacia, como lá da delegacia de pessoas desaparecidas. A gente faz, como eu comentei contigo, a gente faz, inclusive, as consultas, né? Com relação, quando passa o tempo, com relação se essa pessoa foi encontrada morta, fazer sem identificação. Então, a gente sempre está fazendo o acompanhamento. Eu até peço, às vezes, para as pessoas, para as famílias que fazem tempos, né, que as pessoas estão desaparecidas, que o DHPP, na Unidade de Inteligência Policial, a gente conta também com aquele envelhecimento, né, de fotografias, né? O pessoal fala de outros estados, mas nós somos pioneiros nisso. O pessoal comenta do estado do Paraná, mas o São Paulo é pioneiro nisso. Só que tem uma certa rotina. Não é só trazer uma fotografia. Essa é a foto da minha filha de 3 anos atrás. Como é que seria? Não. Eu preciso de umas fotos anteriores. Nós precisamos da foto do pai, da mãe. E algumas fotos também do pai e da mãe anteriores. Para você ver, para a pessoa que está fazendo o envelhecimento, verificar como é que vai se transformar o rosto daquela criança. Uhum. Nós vamos, inclusive, falar aqui do envelhecimento digital,
na quinta-feira. Nosso tempo está terminando, mas eu gostaria ainda de perguntar para o doutor Paulo Fadigas. Doutor Paulo, até que ponto a ausência de um cadastro, né, ou a ineficiência de um cadastro nacional de pessoas desaparecidas é um complicador aí para a atuação das autoridades, para um trabalho em conjunto das polícias do país? Existe o cadastro nacional, né? Até no site desaparecidos.mj.gov.br. O problema não é o problema é a estrutura do Brasil inteiro, tá? Funciona em São Paulo. Até eu lembro que recentemente, quer dizer, questão de um ano atrás, nós descobrimos que uma mulher, ela tinha roubado a criança da maternidade faz uns 10 anos e ela foi denunciada, né, no Disque 100, que é muito importante o Disque 100. E depois, na investigação, descobriu mesmo que ela não era a mãe da criança, porque tinha sido roubada uma criança exatamente na mesma data do nascimento da menina. Então, é a estrutura humana. Não é a questão de existir o banco. Você tem que ter pessoas adequadamente capacitadas para poder operá-lo. Né? O senhor concorda com isso, doutor Arlindo? Eu concordo. Quanto mais a integração tiver entre os estados, melhor. Porque nós recebemos lá na delegacia ofícios do judiciário do Brasil todo para verificação com relação às pessoas de outros estados que seriam de São Paulo ou vieram para São Paulo para a gente fazer as nossas pesquisas. E realmente, se tivesse realmente o cadastro, bem mais fácil. Bom, nós temos que encerrar, nosso tempo já terminou. Antes de agradecer aqui a participação, doutor, o juiz, eu tenho uma pergunta aqui, a nossa ouvinte Marta, ela não tem especificamente a ver com desaparecimento de pessoas, mas ela diz assim, eu tenho uma pergunta para o senhor juiz da vara da infância, sei que o assunto de hoje é sobre crianças desaparecidas, porém tem uma sobrinha de 6 anos, que se eu não fizer nada, ela diz, ela vai desaparecer. Minha irmã faleceu há 2 anos e desde que ela faleceu, minha sobrinha estava comigo e minha família. De repente, o pai da minha sobrinha, que nunca se preocupou com ela, resolveu ficar com a guarda dela. No dia da audiência, para saber quem ficaria com a guarda, somente o pai da criança foi ouvido. Minha mãe, que também estava no fórum, sequer teve a chance de falar. Só sei que em dezembro minha sobrinha ficará definitivamente com o pai e ela, para se acostumar com a ideia de que irá morar em outro ambiente, fica com o pai nos finais de semana. Mas o problema, Cristina, é que a criança relata que o pai não quer ficar com ela. O que ela deve fazer? Ela pergunta aqui. Isso aqui é uma questão atinente à vara da família. Foge realmente da minha alçada. E eu não sei se já foi decidido ou ela tem certeza que vai ser decidido. Às vezes é comum as pessoas trazerem uma certeza que eu não tenho. Vai acontecer. Ela disse que vai ser em dezembro. E na área da criança, da adolescência, eu não tenho certeza de absolutamente nada. É uma coisa muito dinâmica. O que ela tem advogado, no caso, óbvio, né, que é o bom contato com o advogado, um bom profissional, faz esclarecer de forma adequada ao magistrado que está conduzindo o processo. Somente isso. Agora, direito, né, doutor, não é ciência exata. Não, nós contamos com a imprevisão, né? Doutor Paulo Fadigas, muito obrigada por sua presença no nosso estúdio hoje, por a reflexão, pelas explicações, pelo bate-papo com o nosso ouvinte da CBN. Muito obrigada e uma boa noite para o senhor. Muito boa noite a todos e agradeço aos senhores e senhoras ouvintes pela paciência e nos aguentar aqui. Obrigado. Delegado Arlindo José Negrão Vaz, muito obrigada também pelo senhor ter vindo aqui até o nosso estúdio, conversar com os ouvintes da CBN e a gente discutir essa questão das investigações das pessoas, dos casos de pessoas desaparecidas. Delegado, muito obrigado e uma boa noite para o senhor. Boa noite, Cristina. Boa noite os ouvintes da Rádio CBN. Nós vamos continuar com essa série de depoimentos e também entrevistas sobre casos de pessoas desaparecidas. Amanhã tem futebol na CBN, então a gente volta na quinta-feira. Na quinta-feira nós vamos saber como, justamente o que o delegado estava colocando aqui, como é que é essa técnica do envelhecimento digital, como é que ela está sendo usada, onde ela está sendo usada e qual a eficiência
dessa técnica. E vamos também mostrar aqui o programa de busca por crianças com uso de exames de DNA, que é um programa da Universidade de São Paulo. Nós voltamos daqui a pouquinho, vamos ao intervalo, 10h24. CBN Noite Total.